Oi, gente! Chegou mais uma crônica da moda fresquinha aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te contar a história de 5 ícones de estilo que marcaram a década de 1930, conhecida como a Era de Ouro do cinema americano de Hollywood. Não é à toa que nesse vídeo eu vou falar sobre duas grandes estrelas de cinema, também vamos ter duas estilistas que tiveram o auge da sua carreira nos anos 30 e também eu vou te contar a história de uma socialite muito famosa que é basicamente por causa dela que uma certa rainha está aí reinando até hoje. Inclusive, se você ainda não assistiu meus outros vídeos sobre os ícones de estilo dos anos 20 e os ícones de estilo de 1900 e 1910, eu vou deixar o link aqui em cima e também vou colocar aqui na descrição do vídeo para você assistir depois, que tá imperdível. E agora vamos começar a nossa viagem pelos glamourosos anos 30. Roda aí a vinheta! Antes de eu contar a história dessas divas maravilhosas pra vocês, eu preciso dar meu recadinho. Se você curte os conteúdos aqui do Crônicas da Moda, já deixa o seu like aqui embaixo nesse vídeo, porque isso ajuda muito, gente, o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aí toda vez que chegar vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica. E segue também o @Crônicas da Moda lá no Instagram. Bom, eu disse que eu ia falar de duas atrizes, duas estilistas e uma socialite muito famosa. E é por ela que eu vou começar. O nosso primeiro ícone de estilo dos anos 30 é ninguém menos do que o Wallis Simpson. O Wallis Simpson, gente, é considerada até hoje uma das mulheres mais elegantes do século XX. E ela apareceu na lista das mais bem vestidas durante 40 anos. Ela, inclusive, costumava dizer o seguinte: não sou uma mulher bonita, portanto, a única coisa que eu posso fazer é me vestir melhor do que as outras. E, de fato, ela não era tida como nenhuma beldade, que mulher linda e maravilhosa. Mas ela era uma mulher muito elegante, daquelas que, quando ela chegava num lugar, todo mundo se virava para vê-la chegando. Ela chamava atenção por onde passava. Ela era uma americana da alta sociedade que nos anos 30 já estava no seu segundo casamento e morando com o marido lá no Reino Unido. Foi nessa época que ela conheceu o herdeiro da coroa britânica, o príncipe Edward, e os dois se apaixonaram. Então Wallis decidiu pedir o divórcio do marido para ficar com Edward. Bom, até aí tudo bem, mas lá em janeiro de 1936, quando Edward finalmente assumiu a coroa, ele anunciou para todo mundo que pretendia se casar com Wallis assim que o divórcio dela saísse. E aquilo na época foi um escândalo, não só por causa das convenções da família real, né, que não queria que o seu rei se casasse com uma americana e ainda por cima divorciada 2 vezes, e também porque o Edward, agora como rei, seria também chefe da igreja anglicana, que naquela época, apesar de aceitar o divórcio, não aceitava que pessoas divorciadas se casassem novamente. O resultado dessa história foi que, com menos de 1 ano de reinado, o Edward abdicou do trono para ficar com Wallis Simpson e deixou a coroa para o seu irmão mais novo e, consequentemente, para sua sobrinha, a Rainha Elizabeth II. E a partir daí, o Wallis Simpson se tornou uma mulher famosa, mas vista como a vilã da história. Afinal, foi ela que fez o Edward abdicar da coroa, né? Foi ela que deixou um povo sem seu rei, né? Foi ela que fez um homem não cumprir as suas responsabilidades. Mas que mania que esse povo tem de culpar a mulher pelos atos do homem, né? Bom, mas o fato é que depois desse escândalo, ela e Edward viveram a vida que pediram a Deus, exilados na França, morando numa mansão muito confortável. No seu dia a dia, o Wallis cuidava da beleza, né? Arrumava jantares, né? Frequentava festas, dava festas maravilhosas, né? E estava na primeira fila de todos os desfiles de alta costura de Paris. Uma das suas marcas preferidas nessa época era Mabochet, que fazia roupas com linhas básicas, retas e elegantes, e foi inclusive a marca que criou o vestido de casamento dela com Edward, que aconteceu em 1937. O vestido era de um tom azul clarinho, né, azul pálido. Hoje a cor já desbotou, então ele tá assim meio bege, né? E ele vinha com luvas combinando da mesma cor do vestido, porque o Wallis Simpson odiava as próprias mãos. Tanto é que a luva tinha uma abertura especial aqui no dedo anelar, para que ela não precisasse tirar a luva toda na hora do noivo colocar a aliança. Outra maison que ela adorava era Schiaparelli, o que é até meio contraditório, porque o Wallis tinha um estilo muito básico, muito clean, e Elsa Schiaparelli adorava aquelas roupas, né, excêntricas, né, bem over, bem surrealista, né?
literalmente, mas era justamente por isso que o Wallis Simpson gostava da marca, porque ela desafiava o seu próprio estilo. Bom, além de muito elegante e refinada, Wallis Simpson era uma mulher podre de chique, minha gente. Você quer pensar assim, você quer uma referência de uma mulher muito chique, chiquérrima? É o Wallis Simpson. Suas roupas eram muito básicas, muito minimalistas, porque elas nada mais eram do que um suporte para suas joias magníficas, belíssimas, caríssimas, que na grande maioria das vezes eram presentes do seu marido, né, o Edward, e muitas vezes essas joias ele mandava fazer e elas vinham com mensagens ou declarações de amor escondidas. E já que eu citei Elsa Schiaparelli, ela é o nosso segundo ícone de estilo dos anos 30. Eu tenho um vídeo incrível aqui no canal contando só a história dela, vou deixar linkado aqui em cima e ó, link na descrição para vocês verem depois. Elsa Schiaparelli era uma italiana, vinda de uma família muito rica, que ali no finalzinho dos anos 20 estava morando em Paris, né? Ela já estava divorciada nessa época e com uma filha pequena, né? Mas ela vinha de uma família rica, então ela tinha bastante recursos, né? E aí ela estava num almoço, né, num restaurante super badalado lá de Paris, usando um suéter que hoje é tida como a sua primeira criação, né, que é o suéter trompe d'oeil, né, que ele usava uma técnica de ilusão de ótica que fazia parecer que esse laço, né, que tá aqui na frente, saltava, né, da roupa, parecia que era uma peça à parte, mas na verdade não era, era só um desenho chapado. E aquilo fez um sucesso na época, essa técnica era muito inovadora, né? E aí ela começou a receber várias encomendas de vários lugares, inclusive encomendas internacionais. E em 1927 ela acabou abrindo sua primeira boutique. Mas foi nos anos 30 que ela bombou mesmo, que ela conheceu o sucesso. Em 1932 ela já tinha 400 funcionários trabalhando em 8 ateliês e ela foi a primeira estilista mulher a ser capa da revista Time. Bom, mas é claro que esse sucesso todo incomodou muita gente, né? Principalmente uma certa estilista, quem conhecemos como Mademoiselle Chanel, que ficou bastante irritada de ter que dividir suas clientes com a italiana, como ela chamava. Schiaparelli versus Chanel é uma das rivalidades mais conhecidas do mundo da moda. E de fato, eram duas mulheres com personalidades muito fortes, geniais na moda, mas que tinham estilos completamente opostos. Elsa Schiaparelli era uma amante das artes e ela acreditava que a moda também era uma forma de fazer arte, algo que eu particularmente concordo muito. Então as criações dela sempre tinham um quê muito artístico, sempre eram muito excêntricas, muito exageradas, né? Tudo completamente o oposto do estilo básico, sóbrio de Chanel, que não tinha nada a ver com Schiaparelli. Inclusive, Elsa Schiaparelli fez muitas coleções em parceria com Salvador Dalí, que além de ser seu amigo íntimo, é o percussor, né, do movimento surrealista. Inclusive, dessa parceria nasceram algumas das suas peças mais icônicas, né, como o chapéu em forma de sapato, a bolsa telefone, o vestido com a lagosta, né, e por aí vai. E é óbvio que com esse estilo, uma das coisas que Elsa Schiaparelli mais gostava eram cores vibrantes, cores fortes. E foi aí que ela criou uma cor tão maravilhosa que está aí muito presente na moda até hoje, né? Uma cor que realmente traduzia esse espírito dela e que é a cor preferida de um bocado de gente por aí, que é o rosa choque, ou como ela batizou na época, Shocking. Tem outra estilista também que fez muito sucesso nessa época, inclusive ela é praticamente a mãe do estilo dos anos 30, que é Madeleine Vionnet, e ela é o nosso terceiro ícone de estilo dessa década. Vionnet não é assim uma estilista muito conhecida, ou melhor, ela não é muito famosa, ela não tem a fama que um Schiaparelli, uma Chanel ou até uma Lanvin da vida tem, mas ela é tão genial quanto todas essas juntas. Se Balenciaga era o arquiteto da moda, Vionnet era a arquiteta da moda. Ela era famosa por saber estruturar uma roupa como ninguém. Inclusive, ela é responsável pela criação de duas tendências fortíssimas que bombaram muito nos anos 30 e que estão aí entre nós até hoje. Uma dessas tendências foi o corte em viés, que nada mais é do que uma técnica de corte do tecido, que em vez de você cortar seguindo a linha da trama, né, na horizontal ou na vertical,
você corta a 45 graus da linha da trama, é como se fosse na diagonal, né? E isso faz com que o vestido, a roupa quando cai, você se molde ao seu corpo, não ficando nem muito justa, né? E nem também muito folgada, sem marcar as linhas, né? Você vai ver ali a roupa desenhando direitinho as suas curvas. Inclusive, por isso, Madeleine Vionnet tinha uma técnica muito interessante que ela construía, né, modelava seus vestidos num manequim pequeno, né, como se fosse uma boneca, porque essa técnica do corte enviesado gasta muito tecido. Então, para ela não desperdiçar, ela fazia primeiro o modelo na versão pequena, né, nesse manequim pequeno, e aí, se desse certo, ela depois fazia na versão em tamanho normal. Olha, eu preciso dizer a vocês que eu adoro uma roupa com corte enviesado. O meu vestido de formatura era um vestido com corte enviesado e ele é lindo. Eu adoro ele justamente por essa forma que ele tem de se moldar ao corpo, né? Não fica aquela coisa justa, que às vezes tá meio desconfortável, né? Você fica, meu Deus, murcha a barriga, né? Mas também não fica uma coisa soltona, assim, mais largona, né, sem marcar nada. Ele dá ali uma delineada tchutchuquinha e fica bonito, eu adoro. Outra tendência que Madeleine Vionnet criou nessa época foi o decote frente única, que deixava as costas nuas. Gente, isso na segunda metade dos anos 30, ali de 1935 em diante, foi o must have. Era o auge, a trend do momento. Todas as mulheres queriam sair para a noite, para as festas, os jantares com um vestido costa nua, era assim você ser o high fashion. Bom, Vionnet era francesa, mas ela aprendeu muito sobre costura numa época em que morou em Londres e trabalhou com a estilista Kate Rayleigh, que era responsável por fazer as roupas da família real. Quando ela voltou para Paris, ela abriu a sua primeira maison em 1912, mas teve que fechar 2 anos depois por conta da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra acabou, ali pelos anos 20, ela abriu novamente a Maison e aí os negócios começaram a prosperar. Uma de suas grandes inspirações para suas criações era a arte grega, né? Ela gostava daquela fluidez, né? Das roupas, né? Das deusas gregas, né? Que a gente vê nos quadros renascentistas, nas esculturas, enfim. E a própria técnica do corte enviesado favorecia isso, né? Você ali delineando o corpo, mas sem ajustar muito e com um tecido fluido, né? Que desse essa leveza, esse movimento, essa coisa lânguida. Ela achava lindo e eu também adoro. Preciso confessar aqui de novo que é o meu estilo preferido. Em 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial e ela de novo precisou fechar o ateliê. E aí ela decidiu se aposentar definitivamente em 1940. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Se tem uma palavra que define bem o estilo dos anos 30, essa palavra é sofisticação. E glamour também define muito bem. Os anos 20 foi aquela farra toda, né? Aquela loucura, como a gente viu no vídeo passado. E aí, o que acontece? Quando deu 1929, teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E aí, acabou a farra, galera, né? Foi uma das maiores crises financeiras da história, que afetou muito, obviamente, os Estados Unidos, né? Claro, mas também os países da Europa, né? Por consequência, que eram os países ali que ditavam a moda naquela época. Então, a moda precisou dar uma simplificada, né? Mas isso não significa dizer austeridade, muito pelo contrário. Os anos 30 foi a época de ouro do cinema de Hollywood, né? Afinal, as pessoas precisavam, né, de uma distração, de uma diversão, né? No meio de uma época tão difícil. Então, as divas do cinema também se tornaram as divas da moda. Agora, a silhueta destacava muito mais o torso da mulher, né? Valorizando aqui o colo, os ombros, né? A silhueta era mais delineada também do que a dos anos 20, né? Que era mais solta, então você tinha ali uma leve marcação das curvas do corpo. À noite, as mulheres usavam vestidos de seda, né, em corte enviesado, que deslizavam pelo corpo, sempre com algum laço ou babado aqui nos ombros e um cinto marcando levemente ali a cintura, né? De dia, os taillés na altura do tornozelo bombavam e sempre eram acompanhados de um echarpe, né, ou de um lenço amarrado no pescoço para dar essa sensação, né, de fluidez, né? Quando a mulher passava na rua, o vento batia e o lenço ia voando assim atrás. Os cabelos ainda eram curtinhos, mas agora tinham mais ondas, né? Mais cachos. E
E era aquela coisa, de dia você era bela e recatada, mas à noite você se transformava numa sedutora estrela de cinema. E já que estamos falando de cinema, o nosso ícone de estilo número 4 é Marlene Dietrich, uma das grandes divas de Hollywood. Ela era alemã e sempre foi apaixonada por música. Fazia vários shows lá nos cabarés de Berlim, quando chamou a atenção de um cineasta, de um diretor de cinema norte-americano, que estava lá e estava buscando uma atriz para o seu novo filme Blue Angel, Ele acabou escolhendo Marlene Dietrich, E o filme estreou em 1930, ainda lá na Alemanha. Acontece que Marlene sempre foi declaradamente antinazista. E quando ela começou a sentir o clima hostil lá na Alemanha, com a extrema-direita, com Hitler ali já mexendo seus pauzinhos, ela se picou para os Estados Unidos, Não contou conversa, e lá ela assinou um contrato com a Paramount. E ela, ainda em 1930, estreou em Hollywood com uma cena bombástica, gente. Ela já chegou assim, chegando. Ela parecia de smoking, vestida, com a roupa masculina, E deu o primeiro beijo entre mulheres da história do cinema americano. Já logo de cara. E vale ressaltar também que nessa época ela era assumidamente bissexual. O que eu acho mais incrível de Marlene Dietrich é que ela consegue transitar muito bem entre dois estilos muito opostos. Ela pode ter essa vibe meio andrógena, usando fraque, calças, cartola, smoking, mas ela também tem a vibe glamurosa, dos vestidos bordados, vestidos cheios de brilho, de costa nua, coberta de peles e joias. Inclusive, ela é tida como a responsável pela introdução da moda das calças compridas lá nos Estados Unidos. Ela amava um chapéu, gente. Você dificilmente, pode pesquisar aí no Google, você dificilmente vai encontrar uma foto dela sem o chapéu, estando de calça, de vestido, do que seja. Ela também tinha as sobrancelhas arqueadas, assim, desenhadas a lápis, bem finas, que eram super copiadas por todas as mulheres da época. Era tipo assim, a sua marca registrada. Aos 38 anos, Marlene era a atriz mais bem paga de Hollywood. Em 1937, ela estava passando umas férias lá na Europa, quando foi abordada pelo próprio Hitler, querendo que ela voltasse para a Alemanha para atuar nos filmes do Terceiro Reich, Ela, obviamente, negou veementemente, Só faltou dar na cara dele. Afinal, ela era completamente contra ele, contra o nazismo e contra tudo que estava acontecendo na Alemanha e no mundo de uma forma geral naquela época, Durante a Segunda Guerra Mundial, Marlene deixou a carreira no cinema e passou a se dedicar ao ativismo. Ela fazia shows para entreter as tropas, gravava álbuns com músicas antinazistas, dava entrevistas, que passavam em rádios alternativas, assim, daquela época. Inclusive, uma das canções dela, antinazista, antifascista, fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que os próprios exércitos da Alemanha e da Itália protestaram, pedindo, exigindo, o direito deles de ouvir a música, até porque os governos tinham proibido, Afinal, a música dela era contra eles. E a gente vai finalizar esse vídeo no embalo do cinema, porque o nosso ícone de estilo número 5 é Jean Harlow, conhecida como a Blonde Bombshell. Jean Harlow era uma famosa atriz de cinema que viveu pouco mais intensamente. Ela era famosa por suas ondas platinadas, que viraram a febre na época e fazia todas as mulheres correrem para a farmácia atrás de peróxido, que era uma substância, um produto que se usava, para pintar, para platinar o cabelo, descolorir o cabelo, sei lá, naquela época, E que não era nada saudável. Tanto é que era muito comum que os cabelos das mulheres caíssem por conta disso. Os da própria Jean caíam muito, Alguns filmes dos últimos ela tinha até que usar peruca pra gravar, Ela era a própria Marilyn Monroe dos anos 30. Inclusive, a Marilyn Monroe se inspirava muito na Jean Harlow quando ela começou a fazer sucesso 20 anos depois. O nome de Jean, na verdade, era Harley. Jean era a mãe dela e o sonho da mãe dela era ser atriz de cinema, mas como ela não conseguiu realizar, ela mirou tudo na filha e desde pequena colocou ela para fazer curso de teatro, curso de atriz e por aí vai. Aos 16 anos, Harley fugiu de casa para se casar com um rico empresário que tinha herdado uma enorme fortuna e com isso ela acabou se tornando uma rica socialite lá de Beverly Hills.
O casamento acabou em 1929, mas no divórcio ela levou boa parte do dinheiro do marido. Nesse mesmo ano, através de uma amiga, ela conseguiu seu primeiro teste para um filme e ela acabou fazendo uma figuração e ela nem foi paga para isso. E aí foi nessa época que ela resolveu adotar o nome da mãe, Jean, porque o sonho dela era ver seu nome nos créditos do filme, né, na tela de cinema. E aí ela adotou o nome da mãe ali e usou como nome artístico e seguiu para a vida inteira como Jean Harlow, mas nessa época ela fazia muitos papéis pequenos, ainda e muito inexpressivos. Sua carreira só deslanchou de verdade quando ela foi para MGM Studios e estrelou o filme Loura e Sedutora, de 1931, que alçou ela ao posto de maior símbolo sexual dos Estados Unidos. Então, o estilo de Jean Harlow era esse sex appeal super exacerbado, né? Além do seu cabelo platinado, muito famoso, foi ela que popularizou o decote frente única criado por Madeleine Vionnet, que a gente viu lá no início do vídeo. Se os vestidos lânguidos de seda ficavam super elegantes em Marlene Dietrich, em Jean Harlow eles ficavam super sensuais e ousados. E ela tinha uma vibe assim, meio... Ela era tipo a novinha, sabe? Porque ela tinha uma carinha de menina, né? De meio criancinha, mas ela era super sensual. Em 1937, ela estava atuando com Clark Gable, um dos grandes galãs da época, no filme Saratoga, né? Inclusive, esse era, tipo assim, o 6º par romântico que eles faziam juntos. Eles eram uma dupla bem famosa em Hollywood. E durante as gravações do filme, ela acabou adoecendo e faleceu de insuficiência renal aos 26 anos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da crônica de hoje. Quero que vocês me contem aqui nos comentários agora se vocês estão gostando dessa série dos ícones de estilo, né? Já que esse já é o nosso 3º vídeo sobre ela. Se vocês querem que eu continue para chegar até os anos 90, até os anos 2000, 2010... Por que não, né? E também quero que vocês me contem quais dessas 5 mulheres vocês mais gostaram aqui, né? Qual vocês querem saber mais, porque aí eu vou respondendo aqui nos comentários e a nossa conversa continua. Um beijo!